Cara, bom é chocolate. Deus é maravilhoso, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Eu creio que hoje o Senhor vai falar fortemente ao teu coração sobre algumas coisas que têm travado algumas vidas. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Deus, abençoa, Deus, os que dizimam, Deus, e ofertam na tua casa, Senhor. Pai, sobre eles, Deus, existe uma porção especial, Pai. Senhor, nós abençoamos, Deus. Aleluia. Tua palavra diz que a proteção, Deus, aos fiéis da terra, Senhor. E aos leais, Deus, o Senhor tem a recompensa, Pai. Amém. Salmos capítulo 37, a partir do versículo 1, está escrito: Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve murcharão como relva e secarão como erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, e se assim habitares na terra, te alimentarás em segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele tudo lhe fará. Ele fará sobressair a tua justiça e como a luz, e a teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixe a ira e abandona o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Amém. Queria que você estendesse a mão sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, que foi cantada aos teus ouvidos, Senhor, e o Senhor devolveu para nós, Senhor. Que nessa noite nós possamos extrair, Deus, aquilo que o Senhor gerou, Senhor, nas regiões celestiais, para que a igreja seja curada, Senhor. A igreja é lugar de cura, Senhor. Não é UTI, Senhor, é lugar de cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nos tira, Deus, desse lugar de emergência, Senhor, e nos coloca, Deus, nos leitos do descanso, Senhor. Aquilo que nós precisamos está no Senhor. Amém. Carências. Esse é o nome. Por que nós viemos para a igreja e temos fortes razões para estar nela, temos fortes razões para nos se movimentar, e nós então saímos de nossas casas e vim para um local onde nós se ajuntamos como corpo, decidimos orar, falar com Deus, estender nossas mãos, oferecer holocaustos, a nossa oferta. Por que no nosso meio às vezes acontece de os movimentos estão tão latentes e alguns de nós não conseguem fluir naquilo que falou o Senhor a nosso respeito? E nesses dias o Senhor tem ministrado ao meu coração, observando, e eu observo muito, irmão, que uma das razões que mais impedem de um cristão fluir em tudo dentro da igreja, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento conjugal, é um processo de uma carência mal resolvida, de uma situação mal resolvida. Sabe, irmãos, a carência é um processo que coloca uma trava dentro do coração e impede que nós venhamos manifestar Deus do jeito que Deus nos criou para manifestar Ele.
É como se fosse uma barreira, algo que fosse colocado no coração da pessoa. Então ela vem para Deus, vem para Jesus, carregado das suas mazelas, e ela não consegue fluir naquilo que o Senhor tem liberado com tanta leveza. A carência é um processo emocional gerado como se fosse um rompimento de um elo efetivo. Na maioria das vezes, na infância, no relacionamento de filiação e paternidade, na grande maioria das vezes, e vai crescendo dentro do coração do cristão que está na igreja. Então ela não consegue entrar numa entrega, cria muros, barreiras. Alguns de nós buscam incessantemente a Deus, mas não conseguem encontrar Ele no meio do caminho e trazer Ele para dentro do coração. Entra em esforço, faz força para estar num relacionamento que deveria ser, meu Deus, de colo. Decepções emocionais, espirituais. Pessoas que abusaram espiritualmente, emocionalmente. Gera uma necessidade na pessoa de ser tocada. Então ela vem para a igreja, toda amazelada, e tem dificuldade de ter um relacionamento com o Papai do céu. Existe uma plataforma de Deus que é construída na base da inocência. E essa plataforma, ela vem criando uma situação de desapego em algumas coisas, para que na nossa caminhada cristã nós possamos se apresentar diante de Deus e então se jogar diante dele e oferecer muito mais que uma canção, que uma oração, que um culto semanal, ou sei lá. Cristianismo maduro, crescimento. Os cristãos buscam Jesus na maioria das vezes para suprir as suas carências, as suas necessidades emocionais. A grande maioria. A gente percebe pela quantidade de atendimentos que são buscados para resolver coisas que deveriam ser resolvidas na cruz. Nós mesmos se deparamos com isso. Então, quando nós estamos carregados com essa mazela, nós se aproximamos diante de Deus e não conseguimos soltar algumas chupetas, algumas muletas. Se portamos como meninos, meninas, e não conseguimos fluir, muitas vezes, no chamado que Deus nos deu, para nós ser boca de Deus na terra, e nós trazer resposta para quem não tem resposta, para quem não conhece o Evangelho, quem não conhece aquele versículo que pode mudar uma vida. O cristão que não resolveu as suas carências, ela vem buscar algo para si, não para que ela possa ser aquilo que o Senhor espera que todos nós venhamos ser. Aquele que comparte seu coração. O carente relaciona a sua caminhada cristã baseada no outro. Se o irmão levanta a mão, ele levanta a mão. Se o irmão aplaude, ele aplaude. Se o irmão senta, ele senta. Se ele levanta, ele levanta.
ele não consegue despertar em autenticidade o seu relacionamento com o Papai do Céu, porque algo foi mal resolvido. Jesus, ele quer trazer hoje para fora, através da sua palavra, uma instrução para que nós venhamos sair desse lugar e entrar num lugar de paternidade espiritual, onde a machucadura não vai ser relevante. E quando nós voltarmos para algumas situações do passado, deveriam somente ser uma mera lembrança. A maioria dos medos que levam algumas pessoas a travarem em muitas áreas e receber danos terríveis por causa desses travamentos está relacionado às suas carências. Uma pessoa que não consegue ofertar, que não consegue dizimar, que não consegue semear na vida do irmão, ela tem medo que vai faltar alguma coisa, porque ela não reconhece a paternidade de Deus. Ela não reconhece o Deus provedor, o Deus que cuida. Porque certamente em alguma área da sua vida ele se decepcionou. E ficou travado lá naquele lugar. Em um altar que não deveria estar nunca. Entraves são coisas que precisam ser tratadas. Toda doença existe um remédio, todo veneno existe um antídoto. O relacionamento com Jesus faz com que nós venhamos então começar um processo de rendição. Porque tem alguns casos, irmãos, que não são tratados assim, como uma benzetacil, tu toma uma injeção e ali pouquinho começa a fazer efeito e a gente já está resolvido. Às vezes nós precisamos passar por um tratamento, e a maioria das vezes, a pessoa que mais fere a gente, quando está próxima da gente, é a que Deus quer usar, para que a pessoa seja transformada, em uma pessoa curada. Parece difícil assimilar isso. Mas o Senhor tem seus meios de trazer para nós algumas respostas. Os atos de aliança. Muitos cristãos se lançam num casamento baseado em suas carências. E logo termina, ou se não termina, se torna um relacionamento frustrado. Anos carregando uma situação mal resolvida. Anos. Algumas mulheres têm problema tão sério de relacionamento que se casam para sair das suas casas e se lançam para suprir algo que está nela, e logo depois se frustra. Por isso que alguns irmãos vêm para a igreja e voltam para casa do mesmo jeito, queridos. Da mesma maneira, porque o casamento com Jesus não foi consolidado. Meu Deus, não me assuste, irmão. Quando nós aceitamos Jesus, nós estabelecemos um relacionamento de aliança com Ele. Então, da mesma forma, eu estou tentando trazer você para a palavra, amém, irmão? Da mesma forma que um casal, quando se une um com o outro, baseado na carência, da mesma maneira acontece isso quando um cristão se aliancia com a igreja, com a noiva de Cristo. Quando não resolve os seus problemas emocionais. E são impulsionados por um ambiente de ansiedade.
Nós já vivemos isso. Perdemos alguns atos de amor de Deus, porque ficamos preocupados demais com o nosso futuro. Porque nós não olhamos para o nosso consumador, que Ele é capaz de remover tudo aquilo que ficou lá entravado nas regiões celestiais. Uma criança, quando ela é inocente, ela não consegue expressar da mesma maneira que um adulto expressa. Quando ela recebe um espancamento, por exemplo, toda vez que alguém se aproxima com algo parecido que aquilo que ela foi espancada, ela trava. Uma pessoa que foi abusada emocionalmente, que sofreu bullying na escola, que passou por abuso, toda vez que ela precisa abrir seu coração, ela trava. Então ela não consegue fluir dentro da igreja. Davi estava dando um recado: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, no mais de tudo ele fará. Não olhe para aquelas pessoas que não permitiram que a gente pudesse viver a plenitude, talvez em algum tempo da nossa vida. Uma pessoa machucada, ela não consegue fazer uma entrega por completo. A maioria das vezes falta força. Não é que a pessoa não queira o Senhor. Um processo de depressão, irmãos, nada mais é que a pressão reversa. Uma pessoa sendo pressionada para baixo. Depressão, pressão para baixo. E a maioria das vezes não é que ela queira estar neste lugar, ela não tem força para sair. Ela precisa ser impulsionada de alguma maneira para que ela consiga sair e começar a se mover no Espírito do Santo Deus. Entregar não é um processo fácil. É uma aliança que é feita no presente, que vai repercutir no nosso futuro. Nós sabemos que nós precisamos, na maioria das vezes, para ser curado nessas áreas, fazer o caminho de volta. A maioria das vezes. Mas as pessoas pensam que fazer o caminho de volta é um processo terrível, chamado regressão, onde nós vamos viver a dor novamente. Alguns processos religiosos que a gente foi observando na caminhada cristã, e hoje a gente olha assim de maneira absurda, que faz com que a pessoa volte na dor e volte para depois a ficar mais tarde com a mesma dor, porque não fez o caminho de volta, foi lá só visitar a dor. O caminho de volta é outra coisa, queridos. Nós sempre falamos que entre o processo de nascimento e morte existe um processo. Então, no meio do caminho, nós fomos apresentados a Jesus. Então, nós convertemos, nós convergimos. E nós voltamos ao lugar da inocência, ao lugar de pureza. E quando nós vamos voltando para esse caminho, para esse lugar de inocência, nós vamos percebendo que alguns lixos ficaram no nosso caminho, gerado por nós ou por outras pessoas. Então, nessa hora, nós precisamos desesperadamente da cruz, porque a cruz é o lugar que a gente descarrega ali aquilo que Jesus já levou. E Jesus volta de novo e descarrega de novo.
dia após dia. Por isso que quando ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o quê? A sua cruz. E me siga. Jesus, ele fez o caminho de volta para a casa do Pai. Ele simplesmente veio sobre nós, determinou o seu tempo, ele mesmo determinou o seu tempo de ficar no nosso meio. Ele disse, bom, agora estou pronto para voltar para casa. Antes eu vou cumprir o meu chamado. E a Bíblia diz que então ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Entrega absoluta. Jesus não tinha problemas com mazela, como nós temos. Mas ele mostrou o caminho. Ele apontou o caminho. Ele nos disse o que nós teríamos que fazer para que nós pudéssemos se livrar de algumas coisas. Você sabe por que existe uma igreja de manipulação? Que existe tantas igrejas de manipulação? Porque as pessoas estão doentes nas suas almas. Então, para elas é muito mais fácil ser manipulada do que ser curada. Porque uma pessoa carente, toda vez que ela escuta uma palavra, ela se emociona, ela chora, ela se move diante daquele ambiente. Então é uma linha muito fina que separa entre um coração contrito e quebrantado de um coração que viveu uma situação terrível emocional. Sabe, a relação pais e filhos não é muito diferente. Eu acho que Deus mandou um recado muito tremendo, através de Malaquias, um pouquinho antes de Jesus chegar sobre nós. Quando ele fala que os filhos se converteriam aos pais, e os pais aos filhos, ele estava dizendo que existe um elo quebrado entre o processo dos filhos de Deus com o Criador. Que os filhos tinham necessidade de convergir seus corações para o Pai, para que pudessem reconhecer o Deus Pai. É por isso que o judeu ficou muito confuso quando Jesus trouxe essa nova mentalidade, ou metanoia. Deus ser visto como Pai é uma visão. Para que nós possamos viver essa visão, nós precisamos ter uma paternidade curada. Amém? Um processo de paternidade curada. Vai muito além do ventre, irmãos. Nós temos aprendido que uma igreja avivada, ela é uma igreja sem carências. Que ela entende a sua identidade, o cristão entende a sua identidade, ele sabe quem ele é em Deus. Ela desenvolve então um cristianismo maduro, desenvolve um cristianismo que agrada a Deus, pela maturidade que veio do trono dele, e impulsiona a sua caminhada em cima de uma identidade resolvida. Posicionamento. Um cristão posicionado, que sabe quem é, sabe para onde está indo, sabe quem é Deus Pai, Deus Filho, sabe quem é a Trindade, sabe quando o Espírito Santo chega, mas sabe quando ele entristece e vai embora. Ele sabe quando ele está na carne e quando está no Espírito. Ele sabe quando está querendo ser manipulado, quando ele está querendo ser libertado. Cristão maduro, ele sabe o seu lugar. Cristão maduro desenvolve um processo de paternidade sem que o pai
precisa descer no céu e dizer assim: ei, eu estou aqui. Ele começa a fazer uma análise: Deus, deixa eu ver você como pai. Mostra como Jesus te vê. A única forma de nós curarmos uma condição almática de carência é através de Yeshua. Jesus é a ferramenta de Deus, é o instrumento, melhor dizendo, de Deus, que veio sobre nós para restaurar um processo mal resolvido. A nossa primeira ocupação do dia deveríamos ser nós congregarmos com Deus. As pessoas deturpam muito esse processo de congregação, porque entendem que congregar é apenas estar na igreja. Congregar é muito maior que isso. A igreja é um lugar que a gente vai porque a gente se identifica com o ambiente. Não faz showzinho gospel? Tem horas que nós temos que orar com os olhos abertos, irmãos. Principalmente na segunda-feira. A gente fecha os olhos no domingo, mas na segunda a gente abre os olhos. Porque o Criador quer que nós venhamos contemplar tudo aquilo que nos colocou para dentro, nos dias que nós congregamos, aleluia, como corpo. Mas se nós não curamos, nós viemos para a igreja com uma outra motivação, irmão. E quando nós viemos com essa motivação, e essa motivação está errada, nós queremos receber, receba. Nós nem se alegramos quando o coletivo está alegre. Eu não estou alegre, então o coletivo que... Porque o amazelado vem buscar coisas para si. Não vem buscar por uma geração. Porque a carência faz com que nós venhamos buscar incessantemente coisas que foram perdidas. E aprisiona, na maioria das vezes, a mente. Quando nós temos alguns esclarecimentos na esfera espiritual, nós confessamos nossos pecados, pedimos perdão para que o Espírito Santo habite em nosso coração. E nós não ficamos perdidos como nós ficamos alguns dias aqui neste lugar. Nós estávamos num culto aqui, proporcionamos um ambiente bacana, o Estoque Vidas estava aqui, o Estoque Vidas de Marau, de Passo Fundo, mais o pessoal do teatro. Mas nós geramos uma dispersação terrível em nosso meio. Por que isso? Eu comecei a orar e buscar no Senhor: Senhor, por que nós se perdemos tão facilmente quando nós estamos, os nossos olhos estão voltando para um lugar e nós precisamos voltar de volta para aquilo que é relevante. E o Senhor ministrou no meu espírito, porque existe carência no meio da igreja. As pessoas veem os movimentos e acham bonitos e é bacana. Quando um ministro de louvor, alguém que tem uma voz bonita, canta e enfim, se movimenta. Mas quando termina aquilo, parece que acabou o culto. Está entendendo? Então aquilo não é um processo contínuo. Por quê? Porque ela saciou de alguma forma aquilo que ela queria ver. E ali terminou para ela o culto. E ela disse: bom, já podia ir embora. E ela se distrai. Olha para um lado, olha para o outro. Ri, conversa diante do culto, cara. Uma falta de respeito até com Deus. Porque a pessoa está carente.
Um carente precisa do outro, irmão, para sempre estar cutucando o seu problema. Um carente, ele precisa estar sempre buscando alguém que lamba a sua ferida, porque ele não conhece o caminho da cruz. Às vezes, irmãos, eu não estou aqui fazendo uma analogia que nós precisamos um dos outros, amém, irmãos? E tem horas que nós precisamos de aconselhamento para que alguém nos aponte o caminho da cruz, mas é a cruz que nós devemos ir. Quanto é que é o culto da libertação? Eu já recebi tantas vezes essa pergunta. E a melhor resposta que a gente diz é agora. É agora, irmão. Você já está no processo. Porque se a palavra entrar em nós, então nós começamos a se submeter a ela. E quando nós nos submetemos a ela, então nós oferecemos o que? Resistência. Aí Satanás, que entrou em um momento na nossa vida e institucionalizou. Ô, palavra difícil. Me ajuda aí, irmão. Se alojou, melhor dizendo. Vamos simplificar aqui. Se alojou de maneira ilegal dentro do coração. Então aquilo fica impedindo do Filho de Deus, amado de papai, de fluir naquilo que ele foi chamado para fazer, para fluir. Jesus, Ele sabe como nós se movemos. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, ele diz assim: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que dará o seu Espírito Santo, quando lhes pedirem. A notícia ruim que eu tenho para dar para você, é que o carente, ele se torna incrédulo. Ele se torna incrédulo. Ele não crê que Deus Pai é capaz de fazer. Ele não crê que se ele ofertar na vida de um irmão, Deus vai fazer muito mais daquilo que ele pediu pensar. Ele não quer, se ele semear na vida do pobre, ele será abençoado. Não, talvez seja abençoado. Não, a Bíblia diz que ele será, então ele crê. Ele se importa com o irmão, cara. Ele se importa. O carente, ele tem uma outra característica. Ele é julgador. Por quê? Porque ele olha o outro irmão pensando em si próprio. Porque ele olha como ele se move, e ele acredita que o irmão se mova do mesmo jeito. Aí ele precisa das redes sociais para se expressar. Não é? Mandar recado. Está travado em algum lugar. E quando é removido, jorra a água do Espírito. Tu quer saber? Isso é natural em nós. Quando nós somos feridos na infância, normalmente na infância e na adolescência, e quando é no relacionamento de paternidade é pior, porque além de nós despertarmos de nós carência, nós geramos em nós um processo de desonra. Porque a criança, ela consegue desde cedinho aprender o processo da desonra. Com o tempo ela só vai potencializando e vai desenvolvendo isso. Graças a Deus, os nossos filhos não são assim. Não são. Mas o processo da desonra é um processo desenvolvido para que
para que não o pai somente seja atingido, o pai natural, mas para que Deus seja atingido, porque é um pecado. E um pecado, ele fere a santidade de Deus. Então, quando o filho ele desonra o pai, ele fere a santidade de Deus, mas fere a si próprio. Então, aquilo que era só um problema para ser resolvido se torna um processo de alojamento espiritual travado. Então, quando ele precisa ser direcionado pelo Espírito, ele não obedece. Vira cabeção dentro da igreja. Tu pede uma coisa e faz outra. Tu chama para oração, ele vai pescar. Agora, se tu oferece uma janta, vem todo mundo, né? Você sabe por quê? Porque ele não acredita nos manjares do céu. Porque ele não tem dificuldade de relacionamento com Deus Pai. Irmão, nós pegamos e desenvolvemos o processo de ficar 2, 3 horas na presença de Deus, 4 horas, 5 horas. Para quem desenvolveu o processo de suas carências, é uma delícia. É uma delícia você ficar contemplando o Senhor e falando coisas bonitas para Ele, sabendo que Ele está falando coisas lindas para nós. Sabe o que acontece? Aí vem aquele famoso ofensor, aquela pessoa que nos ofende. E aí tu vai para este lugar. Aleluia. E tu começa a dizer: Deus, ai de mim, pecador, porque emprestei meus ouvidos. E começa a desenvolver esse processo de escadinha do amor. Sabe como é a escadinha do amor? Você não se contenta em ficar no primeiro degrau. Você quer sempre subir um pouquinho mais. Assim são alguns meninos aqui do louvor, que não estão se contentando apenas com o culto, cara. Estão ficando aqui chapando até madrugada. Porque quanto mais nós subimos, cara, melhora a nossa visão e nós enxergamos mais longe. Nós conseguimos enxergar a longa distância. Mas se nós estamos com carências ainda nos nossos corações, para nós isso é cansativo, é xarope. Não, cara, eu tenho que ir para casa. É por isso que fazer a obra de Deus e ser a obra de Deus são duas coisas diferentes. Porque nós podemos fazer para Deus e ser tudo que Deus espera que nós venhamos ser, então o fazer vai ser só uma consequência. Nós contaminamos às vezes os ambientes que nós mesmos construímos. Porque nós podemos estar com a motivação certa, mas fazer do jeito errado. Um obreiro não basta ser obreiro, ele precisa ser aprovado. Simples. É só nós ler o livro de Timóteo. Um menino no qual Paulo escrevia as maravilhas de servir ao Senhor. Sabe, construir a obra de Deus dentro de nós, ela acaba tomando o espaço que a carência se espreguiçou dentro de nós. Desculpe a firula aqui, mas eu não achei outra forma de expressar. Porque
ela começa com uma coisa pequena e ela vai tomando espaço. E sabe o que acontece? A carência, ela tem os seus amiguinhos, os seus parceiros de jornada. E um vai grudando no outro. E vai se tornando uma coisa, às vezes, caótica. E o cristão não consegue compreender isso. E aí vira um cristão de fachada. Vem para a igreja e volta para casa já se endemoniando ali na porta. É, não é? Por quê? Porque o nosso adversário, ele ama achar lugares feridos para fazer o seu alojamento. Aonde vocês acham que a mosca senta, irmão? E ela procura um lugar para sentar. Jesus, traz isso para o Espírito, Senhor. Um ferimento gera cheiro de carne, irmão. E a mosca ama cheiro de carne. É por isso que a carne milita contra o Espírito. E o Espírito do Senhor anseia para que nós venhamos se movimentar, aleluia, no Espírito da verdade que nos liberta. É simples. Por isso que das vezes nós vemos para a igreja e parece que nós chupamos limão. Galego, azedo. Não se alegramos com a palavra dolorida como essa. É ou não é? Dá um sorriso aí, por favor. Me ajuda. Isso não é ruim, irmãos. Cura é um processo bom. Nós não podemos vir para a igreja com aquela sensação de nós tomamos um analgésico e está tudo resolvido. Não, irmão. Nós precisamos vir para a igreja e saber o que está causando isso. O que está gerando a dor de cabeça, irmão? O que está gerando o teu problema de relacionamento com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, com os meus pais? Quem é o causador? Será que é teu irmão? Será que aquele que está querendo servir a tua mesa é o pastor que está te machucando? O cara que está servindo a sua mesa? Será que é o ministro do louvor? É ele o seu inimigo? Não entra na corrupção do mundo, irmão. Porque a corrupção do mundo, ele quer fazer com que a gente tenha uma mente... Eu vi isso atrás da Juliana, falou, umbigólatra. A pessoa que só pensa o seu umbigo. Ela não tem uma mente coletiva. A melhor coisa que ela pode fazer na caminhada cristã é ver a igreja alegre no Senhor, sem as suas sofrências alojadas. E ela volta para casa com uma esperança de se tornar uma pessoa melhor, não porque o irmão se torne melhor. E ela chega na frente do espelho e diz, ai de mim, Senhor, porque eu preciso ser melhor. Tenho sido tão rigoroso com o irmão. Eu julguei ele, talvez ele nem mereça, né? Eu dei um veredito até, porque eu estou olhando para ele segundo a minha própria consuficiência. Quando a gente abre o coração para o Senhor, o caminho fica livre. E ele flui na adoração, no público, porque no secreto ele já despertou isso.
Os irmãos que não têm uma vida de adoração, não conseguem expressar sua adoração para Deus, é porque ela não tem uma adoração no secreto. Se alguém não concorda com isso, pode levantar a mão aí. Vim aqui pegar o microfone. Porque adoração no secreto, ela faz com que o dono da adoração se manifeste nela. Então, quando ela vai para público, fica facinho, porque já está dentro dela. A mulher samaritana foi assim, ela teve um encontro com Jesus, não foi rodeado de uma igreja samaritana. Jesus e a água. E a água errada ainda na concepção dela. Aí Jesus começa a falar das carências dela. E no final ela diz assim: disseste bem, até aquele que você anda não é teu marido, porque você quer suprir as tuas necessidades em relacionamentos humanos, na sexualidade. Agora eu vou te dar algo que vai te trazer vida, e você não vai precisar mais desse negócio aí. E sabe o que acontece? Uma pessoa que faz isso, ela ama o seu esposo ou a sua esposa pelo aquilo que ela é em Jesus, não por aquilo que ela é no outro. Simples. Abre Ezequiel 28, queridos. Ezequiel 28, versículo 2. Senhor, me ajuda a construir essa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, passei em nosso meio, Senhor. Tira a tensão do ar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Dai, Senhor, o teu amor nessa noite aqui, Jesus. O teu amor que não é de visitação, mas é de habitação, Senhor. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor teu Deus, visto como se levou o teu coração e disseste: eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares. Todavia tu és homem, e não um Deus. Embora considere o teu coração como for um coração de um Deus. Se vocês perceberem esse texto aqui, vocês vão perceber, se vocês perceberem, vocês vão ver, que todas as vezes que está escrito Deus aqui está em D minúsculo. Perceberam? O que Ezequiel estava falando em relação a Tiro, ele estava dizendo: olha, você tem uma peça que você carrega dentro de ti, que tem sido a tua desgraça. Porque muitas vezes tu começa a conversar com um cristão, enquanto tu entra em confronto com ela, diz: não, Deus conhece meu coração. Cara, o diabo também. Se existe uma coisa que Satanás ele tem o prazer de usar, é um coração que está mazelado. Está cheio de gordura que não é do Espírito. Então, ele transforma os seus pensamentos, a sua forma de pensar, um Deus. A forma de fazer a obra, a forma de ministrar o irmão, a forma dele se mover, na maioria das vezes em sujeição. Porque afinal de contas, Deus conhece seu coração. Se torna insubmisso, insujeito. Porque uma pessoa que não conseguiu resolver o seu problema com o seu pai natural, ele não consegue sujeitar ninguém mais, inclusive o Senhor. Coisas mal resolvidas. É por isso que tem algumas mulheres que têm dificuldade de entender esse processo de
andar na missão do homem. Sujeição não é colocar a mulher abaixo dele, é colocar debaixo da missão dele. E se um homem não for cabeção, ele vai ser um homem de Deus, e Deus vai colocar no coração da mulher que é uma delícia andar sujeita a um homem de Deus. Simples. Ontem nós viajamos na palavra quando nós ministramos o casamento do Daniel e da Eliane. Porque nós somos visitados no meio da revelação. Porque a relação de casamento da igreja com o seu noivo é um processo muito lindo de um encontro. E esse encontro acontece no meio de um processo de conversão, de paternidade da mesma maneira. Eu falava à minha esposa quando nós estávamos lá em Itajaí. Está aqui meu filho Bruno, está ministrando aqui. E nós estávamos lá e tivemos um momento tão lindo do Senhor, alguns momentos tão lindos do Senhor, abraçados, eu e ele, adorando Deus vivo, cara, e pai e filho. Mas eu não tive isso com meu pai. Eu me tornei doente emocional. Eu estou falando coisa aqui, irmãos, que a gente já viveu. Um doente emocional. E quando eu fiz 14 anos de idade, eu resolvi morar sozinho. E morei 15 anos sozinho, distante do meu pai natural. E aí vim para Jesus. E eu fui cair no meio de igrejas manipuladoras. O que tu acha que eu me tornei, querido? Um manipulável. E aí alguém dizia que tinha um profeta lá. Não, aquele profeta vai resolver sua vida. E nós íamos lá. Meu Deus, aí o sábio conhece a gente há anos. E aí a gente ia lá, cara, e ouvia tudo aquilo. E voltava pior do que nós já estávamos. E deixava um dinheirinho lá ainda. Tem coisa, irmãos. Se a cruz não é o suficiente para nós, então quem será, irmão? Será que nós precisamos fazer uma procissão dentro da igreja cristã? Estou falando aqui dentro. Eu falei semana passada que os cristãos voltaram a rezar. Porque quando a pessoa está frustrada com Deus, ela não tem mais conversa com Jesus. Uma conversa de amigos. Vem cá, Jesus. Ô cheiroso. Vem cá. Desce aqui. Porque se tu não descer, eu subo. Porque tem horas que nós precisamos subir, irmão. E uma conversa franca com Ele. Senhor, eu sou assim, 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 assim. Ai de mim. Remove de mim aquilo que tem impedido de eu fluir como um rio. Eu tenho sido represa, Senhor. Não deixe que eu continue sendo assim. Minha esposa não tem visto Jesus em mim, Senhor. Meu filho não tem visto Jesus em mim. Como eu posso crer que a igreja vai ver Jesus em mim, Senhor? Eu estou orando aqui, amém, irmãos? Sabe, esse nível de sinceridade que nós só vamos ter quando nós curarmos o nosso relacionamento e dizemos: Deus Pai, nós reconhecemos a Tua paternidade. Sabe o que o Senhor fez? Ele mandou a sua oferta
para nos ensinar a nós fugir disso. Por isso que a oferta é uma coisa tão importante. O Robson me passou um dia um livro lá, 2.300 versículos, sobre oferta e outras coisas. E às vezes a gente instiga os irmãos a oportunizarem, a semear na vida de alguém, e ela se omite, e a melhor maneira é se omitir. Aí 4, 5 se apresentam, e faz a obra por todos os outros. Você sabe por quê? Não crê que Deus vai fazer e vai devolver, amém, na porção que Ele prometeu na sua palavra. Homens movimentados precisam entender as suas convicções quando estão fora do prumo. As igrejas estão lotadas de pessoas quando a manipulação religiosa faz parte. Nós não queremos fazer parte dessa estatística, irmãos. Você deve ter notado já que a gente não é muito de bajular, sabe? Porque o evangelho da bajulação, ela mata cristãos, cara. E uma pessoa que está carente, ela vai passar o resto da vida dependendo de uma pessoa e não de Jesus. E o evangelho que ela espera do pastor, não é do Senhor. E ela vai precisar da mão na cabeça, a mão no óleo, o lenço no bolso, o cajado de José e mais algumas coisas junto. Para desenvolver um cristianismo de meia boca. Nós precisamos fugir disso, irmãos. Nós sabemos que o nosso coração ele é almático e Ele quer que nós venhamos passar o resto da vida almáticos. Você sabe por quê? Porque o nosso coração ele quer proteger a nossa alma. A nossa alma ela tem a tendência a fugir das coisas do Espírito. Então, quando nós nos tornamos almáticos, nós se emocionamos, mas não se quebrantamos. O que nos separa de verdade de um quebrantamento? E um ato emocional. Não é quando a gente chora, irmão, é quando a gente muda que Deus faz. Porque o quebrantamento ele nos leva para um ambiente de cura. Nos leva a arrependimento. Nos leva para a cura. Nos leva para a renúncia, nos leva para a entrega. O carente se move erradamente na adoração, porque ele prefere canções que falam de si e não do Senhor. Olha para mim, né? Não que a canção do irmão esteja errada, mas alguns irmãos, às vezes não estão curados para se movimentar nessa canção. Restitui. Quando devia assim, eu me arrependo, eu me entrego. Ela prefere, por quê? Porque o cálice da cura é uma solução para a caminhada, mas nós precisamos beber dele. Olha o que Jesus fala na ceia. O aspecto físico não pode substituir aquilo que só Jesus pode trazer. Quando a mulher foi buscar água no poço, ela achava que a água que ela ia buscar ia resolver o problema da sua família. Uma palavra que saia, que leva um cristão para casa aleluiado, é a água que a samaritana foi buscar
e levaria para casa sem Jesus. Mas a água que a samaritana foi buscar, e quando encontrou Jesus, meu Deus, pensa em alguém chapado, voltando para Samaria, que nem eram os judeus aquele povo, dizendo, cara, eu achei a resposta. A mulher que era uma prostituta se torna uma evangelista. Porque ela decidiu então, Jesus, então eu quero dessa água. Me cura. A maioria dos pecados que nós construímos na nossa alma, irmãos, foi porque nós não nos curamos primeiro. Então nós queremos fazer a obra. Outra condição para o crescimento espiritual é a oração, irmãos. Somente orando nós podemos disciplinar a nossa alma. Parece um termo forte esse, mas é uma realidade. Quando nós oramos, nós colocamos a nossa alma em disciplina. Nós dizemos, alma, aquieta aí, que agora eu vou estar com o meu Criador, o meu papai. A oração é uma instrução que nós recebemos do céu para que a nossa alma se submeta ao Espírito. Se você tem o chamado de adoração, irmão, e você não tem uma vida de oração, esquece, camarada. Você vai ser um cara frustrado tanto no púlpito, quanto na rua, quanto na casa. Porque a oração é alimento para o Espírito. E a alma ela não quer que o Espírito seja alimentado. Então, ela quer deixar o cristão anoréxico, espiritualmente falando. Ah, mas eu gosto de cantar. Irmão, a oração é uma condição para nós sermos livres e se encharcarmos de Deus. Então somos transformados pelo Espírito, que é a segunda pessoa da Trindade. Ou melhor dizendo, a terceira. Jesus é um modelo de comunhão, nossa comunhão com Deus. Senão nós vamos ter uma vida assoberbada, carregado de soberba, achando que somos espiritual, uau. E quando nós precisamos apenas converter a nossa alma ao Espírito Santo. Jesus, Ele nos traz para perto dEle quando nós entramos em oração. E quando nós tornamos constantes a nossa comunhão com o Pai, ela se torna repetitiva. Então a nossa vida terrestre encontra os registros que ficam na nossa caminhada cristã. Irmão, você precisa crer. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos fala sobre isso. Que a palavra de Deus, ela é mais cortante que a espada de dois gumes. Ela é apta para discernir entre a alma e o espírito. E mais adiante ele diz assim, aí todas as coisas estão nuas e patentes àquele que devemos prestar contas. Então, nós precisamos crer que Deus está registrando, Alex, tudo que nós fazemos. Sabe quando você é um vitorioso de verdade? Não é quando você levanta o seu troféu lá do boxe, irmão. Aquilo foi um presente que Deus te deu. Mas quando tu pega teu coração e levanta para ele, esse cara é teu. E sabe o que vai acontecer, cara? Deus registra isso. Deus registra isso. Então vai chegar um dia que nós vamos estar diante dele. E ele vai dizer, bendito, bem-vindos, meu Pai. Bem-vindo, benditos. Bem-vindo. Mas Senhor, eu era um cantor. Eu era um pregador. Eu era um pastor.
Mas você é meu conhecido. Como a gente vai ser conhecido de papai se nós não formos curados? O nosso relacionamento, que Malaquias nos disse: converta teu coração, pais e filhos, e eu vou te mostrar que Jesus está chegando para fazer a diferença. E Jesus veio para trazer a resposta espiritual que no natural Malaquias mandou fazer. Então, Jesus ele se separava e se retirava para os desertos, ia para o monte orar, passava noites com o papai, noites inteiras. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo assim: cara, tu quer ser abençoado? Olha para mim. Cara, eu te deixei um modelo. Você passava as noites fazendo as tuas festas mundanas, agora para o Senhor você não pode fazer. Passava as noites se drogando, se prostituindo. E agora você não pode ficar 1 hora comigo? Então, como nós vamos ser curados, irmãos? Como nós vamos estar diante de papai, oferecendo a ele os nossos dons? Se nós não passarmos continuamente no crescimento da graça e testemunhar Jesus a todos que nos cercam, o nosso testemunho deveria ser tão natural e tão cotidiano. Quando surge a oportunidade, nós podemos manifestar a nossa fé. Nós precisamos crescer na graça, irmãos. Largue da chupeta, irmão. Entre em consagração. É hora de nós refletirmos se a nossa adoração coletiva tem atraído o coração de Deus. Nós precisamos ter uma vida disciplinada, de leitura da palavra, de oração, de testemunho de Jesus. O salmista reconhece isso. Na palavra de Deus é a base para todo o reavivamento. O salmista reconhece isso. Não é somente no 37, mas ele, em várias maneiras, ele vai falando. A minha alma se apega ao pó, vivifica-me, segundo a tua palavra. Consola-me na minha angústia, porque a palavra me vivifica. Alegre-se o que temem os santos, porque a tua palavra eu tenho esperado. Ele é permanente. Ampara a minha promessa. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Salmo 119, 116. Nós fomos regenerados pela semente que veio do céu. A semente que veio do céu, ela precisa estar viva dentro de nós. E nós precisamos matar o Adão e a Eva que está dentro de nós. Por isso que Paulo diz assim, ó, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ele estava dizendo assim, Adão, morra, porque Cristo vive. Nós estávamos falando com o Cafu e a Vicky essa semana sobre o batismo. Eles vão batizar sábado agora, amém, irmãos? E nós falamos
Nós falamos disso, do que representa. Nós reconhecemos que nós precisamos ser curados. Entrar num ambiente de cura, irmãos. A igreja é uma proposta de Deus. Mas ela não serve para ser UTI, irmão. Ela não serve para ser UTI apenas. Porque a emergência, ela serve por um tempo, mas não pode ser para sempre. Quem ficou já na emergência do São Vicente sabe disso. Não é para sempre, irmãos. Nós temos o médico dos médicos, pois ele é a semente incorruptível. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Cristo Jesus. Você crê nisso, irmão? Então eu te pergunto, por que você veio à igreja hoje? Qual é que era a tua expectativa de vir ao culto nessa noite? Você se identificou no seu coração que existem algumas coisas? Eu vou dizer por quê? Porque quando nós não curamos alguma coisa que nós deixamos mal resolvidas atrás, nós não conseguimos expressar nem com Deus e nem com o nosso irmão. É verdade ou não é? Nós vamos orar para que a cura do Senhor venha nesse lugar, nessa noite. Você crê nisso? Qual é a forma de orar? Para que o amor de Deus entre em nossos corações. Eu vou te dar uma dica nessa noite aqui. Comece confessando para Ele. Enquanto nós adoramos o Senhor, você vai ter a oportunidade, no meio da adoração, de contar para Ele quem é você de verdade. Ele sabe de verdade o que está se passando agora. Ele sabe que algumas vezes você deixou de oferecer para Ele o que Ele merece, porque você não sabia como fazer. E Jesus está aqui nessa noite. Ele quer arrancar esse espírito de violência que está no seu coração. Ele quer fazer isso. Ele quer trazer isso de maneira viva e eficaz. Se preciso for, se joga no chão, irmão. Peça para que Jesus venha essa noite aqui e entre nas entranhas da tua alma e remova por inteiro aquilo que ficou alojado de maneira ilegal. O Senhor chama pelos seus filhos que invoquem o seu nome. Yeshua anseia para ser invocado, porque Ele é o primogênito. Ele deixou de ser unigênito para se tornar primogênito. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, nessa noite aqui, Pai querido. Nós queremos sentir o Teu cheiro, Senhor. O cheiro de papai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que mesmo que nós fôssemos abandonados, até pela própria mãe, Senhor,
o Senhor nunca nos abandonaria, Senhor. Então a Tua palavra é libertadora, Senhor. Ela vem. Oh, aleluia, Senhor. Ela vem. Começa a falar para Ele, irmão. Conta para eles. Irá, Semanai. Começa a tua oração confessando para Ele: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu sou esse homem, essa mulher. Eu sou eu. Ele vai te ouvir, irmão. Não precisa ninguém te tocar para você saber que Ele está te tocando. Aleluia. Sim, Senhor. Fala com os teus filhos hoje aqui, meu Senhor. Revela-te. Revela-te quem está na internet agora, Senhor. Entra lá na família Martinazzo, Senhor. Na família do Roberto, Deus. Entra nos corações, Senhor, de quem nos segue pela internet, Senhor. Que eles possam receber essa unção de cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Vem, Senhor. Toma teus filhos nos braços hoje e oferece um elixir, Senhor. Um bálsamo, Senhor. Aleluia. Estou nos braços Aleluia. daquele que nunca me deixou. Oh, aleluia. Conta para Ele, meu irmão. Conta para Ele. Perfeito sempre esteve. Conta a verdade para Ele. Conta que você falou mal do seu pai. Falou mal da sua mãe. Seguro estou nos braços daquele que nunca. Peça para Jesus arrancar a desonra, a tristeza, o rancor, o medo. Seu amor perfeito sempre esteve. Aleluia. Repousado em Repousa com o teu espírito aqui, Jesus, nessa noite, Senhor. Libera uma unção de cura neste lugar, nessa noite, Senhor. Para que teus filhos sejam constantes na tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Retira a inconstância, Senhor. Baseado na incredulidade, Senhor. Santo. Santidade ao Senhor. É uma vida livre para poder fluir nos dons, Pai. Deramaço. Paternidade do Senhor. Aleluia. Visita nessa noite aqui, Senhor. Visita, Jesus. Receba a cura no teu espírito em nome de Jesus. seguro estou nos braços. Aleluia. Daquele que nunca me deixou. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. As gerações sendo curadas, Senhor. Perfeito sempre esteve. A tua palavra diz que até, Deus, 1000 gerações seriam abençoadas, Senhor. 1000 gerações, Pai. 1000 gerações curadas pelo teu Espírito, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos que as 1000 gerações, Senhor, sejam curadas, Deus, da carência, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pois eu sei Que a palavra profética de cura, Senhor, venha, Senhor. Venha sobre os lares, Pai. Traga a instrução do teu Espírito, ó Pai. Traga a instrução do teu Espírito, ó Deus. Oh!
poder no teu nome, Senhor. Há poder no amor de Cristo. Aleluia. Aleluia. Visitação, Senhor. Será coisa do passado, Senhor. Em habitação nós entramos, Senhor. Aquele que habita na casa do papai é porque tem prazer de estar com ele. Aleluia. Para todos os dias habitarei na tua casa, ó Senhor. Aleluia. Corpo de sacrifício, Senhor, humilhado na tua presença, Senhor. Aleluia. Rendição, Senhor. Sim, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Obrigado por vir em nosso meio, Jesus. Obrigado por nos oferecer, Senhor, a resposta que nós buscamos, Senhor. Eu oro, Deus, para que este ministério, Senhor, cresça em graça, Senhor. Avivamento, Deus. Ele passa, Deus, por um reconhecimento, Deus, que a dependência que precisamos ter é do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos curados, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que jamais deixa, Deus, um filho, Senhor, desamparado. Obrigado pelo teu poder, Senhor, que é mais curador que todos os medicamentos da terra, Senhor. Aleluia. 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 Sim, Senhor. Aleluia. Pai, se convertendo os filhos, filhos aos pais. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós queremos converter o nosso coração para o Senhor. Converte o nosso coração para ti, Jesus, para que tu nos apresente ao Pai. Aleluia. De maneira despreocupada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em teus braços nós repousamos, Senhor. Nos teus braços nós repousamos, Senhor. Prazerosamente nós dizemos: Paizinho querido. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Por nos nutrir nessa noite, Senhor. O teu jardim não seria nada, Senhor. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Sabe, irmão, o
Você pode ir para casa cantando essa canção. Os meninos podem parar de cantar aqui e você pode entrar no seu carro, entrar no seu transporte e ir cantando para casa essa canção. Isso pode ser curador na sua vida. Amém? Você pode fazer isso, dizendo para Ele que pertence a Ele. É simples. Amém? Simples. É tudo que o Senhor espera de nós. Que nós viemos abrir o nosso coração e dizer algo bonito para Ele. E sabe o que vai acontecer? O espaço que estava alojado, que não era dele, se torna para Ele. E nós vamos expandindo aqui dentro. Aleluia. E aí, tudo que falarem mal ao teu respeito não vai ser relevante. Amém? Estamos em paz? Nós temos um aniversariante, né?